Pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O verso 2 é muito claro ao dizer que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Carecemos do Teu socorro, carecemos da Tua misericórdia. Em nossas fraquezas, em nossa debilidade, nós buscamos ao Senhor. Há tantas questões na nossa vida que precisam de resposta, e há tantas correções da nossa jornada, que se não feitas, ó Deus, nos conduzem para longe de Ti. Nos ajuda, Pai, para que andemos sempre pelo caminho certo, e nos orienta pela Tua palavra. É o que nós rogamos em nome do nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Ao falarmos desse texto e ao entrarmos dentro daquilo que Paulo tem nos dito, eu quero usar o contexto dessa passagem a fim de julgar a nós mesmos e observar a nossa própria vida. Como está seu cristianismo? Como está a sua vida cristã? Somos encorajados no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, em mais de uma vez, a observarmos com atenção, a julgarmos, a examinarmos a nossa vida. Qual é a qualidade do seu cristianismo? Qual é a qualidade da sua vida espiritual? Tem sido semelhante a uma roupa que você veste e depois se despe dela, que você pode fazê-lo quantas vezes quiser ou quando quiser, ou de acordo com o tempo que você quiser. Talvez você a coloque uma vez por semana para vir à casa de Deus, ou talvez seja algo muito sério, onde você verdadeiramente revestiu-se de seu cristianismo, e isso faz parte de quem você é. Como é a tua vida cristã? Como é o teu compromisso com Cristo? O quanto do Senhor Jesus Cristo possui da tua vida? O quanto o Senhor Jesus Cristo tem autoridade no teu viver? Sobre quais áreas da tua vida o seu poder repousa? E a autoridade da lei dele conduz o seu viver. Porque é muito fácil um cristianismo onde nós escolhemos os cômodos da casa onde o nosso Salvador pode ou não entrar. É muito fácil o cristianismo onde nós limitamos o acesso de Cristo, dizendo-lhe que ele tem autoridade para ir até determinado ponto, dizendo que ele tem autoridade para dirigir até determinado ponto, dizendo-lhe que ele tem autoridade para conduzir as coisas até determinado ponto, mas que em tal e tal e tal área da minha vida, a direção deve ser minha, a condução deve ser minha e a autoridade é minha. Ouça algo, isso não é cristianismo. Isso nunca foi cristianismo. Cristianismo não é uma roupa que se coloca e depois se despe. Cristianismo é ser revestido de uma vez por todas de Cristo. Cristianismo é ser vestido de uma vez por todas das marcas que identificam o nosso Salvador. Cristianismo não é uma época na nossa vida. Cristianismo não é uma fase na nossa vida. Cristianismo não são as férias da nossa vida. Cristianismo é tudo em nós. Ou é realmente tudo, ou o cristianismo não é nada. Ou Jesus Cristo realmente revestiu todas as questões do nosso viver, ou não há nada de Cristo em nós. Meus irmãos, o que me preocupa dentro desse texto que nós lemos é que Paulo diz que virá tempo em que as pessoas não suportarão a verdade.
Elas não suportarão a verdade sobre Cristo e sobre elas mesmas, mas elas terão coceira nos ouvidos, um desejo incontrolável, de forma que amontoarão para si doutores conforme aquilo que elas mesmo querem ouvir, e não daquilo que a palavra de Deus deseja que elas ouçam. Viver numa fábula é fácil, e Paulo diz aqui que eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Uma vida de faz de conta é fácil. Uma vida de faz de conta pode até ser divertida. Uma vida de ilusão, uma vida de engano, uma vida onde eu sou apenas algo exteriormente, sem que isso atinja o meu interior e o meu coração. Isto é fácil. As pessoas não gostam do cristianismo. O ser humano não deseja o cristianismo, porque a primeira coisa que o cristianismo faz é nos colocar no nosso lugar. Nos derruba ao pó da terra. A primeira das bem-aventuranças é: bem-aventurados humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito? Foram aqueles que foram derrubados do seu próprio orgulho. A caminhada cristã começa por nos jogar ao chão. A caminhada cristã começa por nos derrubar ao pó da terra, e nós perdemos o medo de altura quando não tem mais para onde cair. O nosso orgulho, o nosso ego perde o medo da queda quando simplesmente não tem como ir mais para baixo. Para baixo só o inferno. E nós perdemos o medo, e o nosso ego perde o seu orgulho. Mas ele precisa começar assim. O cristianismo precisa começar nos colocando no nosso lugar. É assim teu cristianismo. É assim tua vida com Cristo. Cristo te esmaga. Cristo te pressiona. Cristo é como uma mão poderosa sobre você, esmagando o seu orgulho e a sua vida. Cristo é como uma mão amorosa sobre você, corrigindo e guiando a sua vida. É isso que precisa ser. E eu quero demonstrar-lhes nesta noite como a religião dos nossos dias tem mudado isso. Como a religião dos nossos dias tem iludido as pessoas. E eu não gostaria que você estivesse iludido com isso. Com um cristianismo fácil, com um cristianismo barato, com um cristianismo que não chega ao coração, com um cristianismo que não te desafia, que não muda a sua vida, que não aperta o seu coração. Não, não seja assim. Eu quero citar-lhe algumas coisas de como esta modalidade de religião do nosso tempo tem agido por isso. Em primeiro lugar, em que esta modalidade de religião do nosso tempo se baseia? Qual é a base deste comichão nos ouvidos? Qual é a base desta fábula que não é cristianismo? Em primeiro lugar, esse modelo de religião leva em conta o que as pessoas desejam, sim. O texto é claro: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, literalmente, conforme os seus próprios desejos. A religião do nosso tempo dá às pessoas aquilo que elas querem, ela não lhe dá cristianismo, ela dá aquilo realmente que o coração delas deseja. Dá aquilo que realmente está moldando, está trabalhando com o orgulho dela e demonstrando como o seu orgulho é algo bom e mostrando como o seu orgulho é algo que deve ser massageado, é algo que deve ser cuidado e não algo que deve ser rendido aos pés da cruz. É isso que a religião faz. Dá às pessoas o que elas querem, fala o que elas querem ouvir, dá a elas o que deseja o coração delas. Não é assim que Deus faz. Deus não nos dá o que o nosso coração deseja. Deus nos dá o que o nosso coração precisa. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele não atende todas as nossas orações. Graças a Deus que Ele não dá tudo o que nós queremos. Ele dá aquilo que precisamos. Ele é um bom médico. Ele não trata só da dor, Ele trata do problema real, da doença. Ele vai profundamente e trata do pior cancro, do pior tumor que nós temos dentro de nós, causado pelo pecado, que mancha aquilo que somos.
Em segundo lugar, aquilo que a religião desses dias dá, o planejamento de marketing dessa religião aplicado a essa religião, é o mesmo modelo aplicado às questões comerciais. Você já percebeu isso? Literalmente, é a igreja de acordo com o cliente. A igreja ao gosto do cliente. E tem igreja para todos os gostos. Tem igreja para todo tipo de cliente. Notem que um perfil é traçado a quem esta religião é dirigida, não aos incrédulos, mas àqueles que supostamente estão decepcionados ou negligenciados pelas igrejas. Sua igreja não atende às suas expectativas, aqui é a oportunidade de você ser entendido. Sua igreja não lhe trata da forma como você merece ser tratado, aqui você será tratado assim, sim. Vamos massagear seu ego, até que você se sinta muito bem. Vamos passar uma boa maquiagem nos seus pecados. Vão ficar bonitinhos. Um bom perfume nos mais podres pecados da sua vida. E ninguém vai notar o cheiro de podridão. Vamos maquiar tudo isso. Você realmente será tratado como merece. Suas necessidades e desejos reais serão descobertos. O que levou a se decepcionar com a sua igreja? Que tratamento realmente você deseja receber? Pois estão prontos a lhe dar. E o produto final disso é projetado de tal forma que venha atender o desejo do seu coração. Será oferecido exatamente o que você deseja. Nada que lhe ofenda será apresentado, apenas tudo aquilo que satisfaça a sua vida. É interessante que Satanás não tem cara de diabo. É interessante que falso profeta não tem cara de falso profeta. É interessante que o engano não tem cara de engano. Mas tudo isso tem cara de tudo aquilo que você sempre quis. Um falso profeta é aquele que ora do jeito que você sempre sonhou orar. Um falso profeta é daquele que se veste do jeito que você diz, é assim que crente se veste. Um falso profeta é aquele que, nas suas palavras, diz aquilo que você sempre imaginou que um crente devia dizer. Tudo exterior. Um lobo em pele de ovelha. É isso que a Bíblia diz. Tudo exterior, aparentemente belo, mas mentiroso. Por quê? Porque nunca te derruba. Fala do céu, fala do amor de Deus, mas nunca fala da ira de Deus. Fala das coisas maravilhosas do céu, mas jamais falou que realmente o inferno é o pior lugar que existe. Fala de tantas e tantas coisas, menos daquilo que as pessoas precisam ouvir. Eu sou-lhe sincero em dizer como eu ouço uma mensagem. Eu sempre ouço uma mensagem, primeiro ouvindo o que o pregador não diz. Meus ouvidos estão abertos para ouvir o que ele não está dizendo. Ele está lá falando coisas maravilhosas, mas meus ouvidos estão atentos àquilo que ele não está falando e que devia estar falando. É assim a pregação bíblica. Não é o que nós escolhemos falar, é o que a Bíblia nos diz de forma muito clara. Por isso é preciso entender também o que essa religiosidade, que literalmente é uma religiosidade do pague quando usar, tem oferecido às pessoas. Por que as pessoas têm sido atraídas por esse tipo de evangelho que não é evangelho? Eu creio que há 3 coisas aqui que são importantes que nós entendamos. Primeiro, diz que se oferece ou promete oferecer um evangelho personalizado, que não é comumente oferecido a todos, mas uma mensagem de Deus diretamente a você, de acordo com as suas necessidades. Uma mensagem de Deus direta, específica, exclusiva. Eu fiz um curso há um tempo atrás, quando o nosso professor tratou disso, ele disse assim: vai num mercado popular, num bairro da cidade,
Você chega, por exemplo, na seção onde tem arroz, há toneladas de arroz lá. Você já se perguntou por que tem tantos pallets de arroz, toneladas de arroz lá? Porque a pessoa que compra lá deseja saber que nunca vai faltar para ela comprar. Tem bastante, você vai sempre ter. Agora vá dos mercados mais exclusivos da nossa cidade. Você chega na prateleira, tem 5 pacotes de arroz. Por quê? Exclusivo. Tem um aqui exclusivo para você, reservado para você. E você acha que as igrejas não aplicam o mesmo princípio? Olha, vem à nossa igreja, a mensagem não é aquela para todas, é exclusiva para você. É Deus falando diretamente contigo sobre aquilo que você realmente merece ouvir. É interessante que Pedro, quando fala disso, 1 Pedro 5, 8, 9, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então olha o que Pedro diz: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sim, todos nós que conhecemos a Cristo enfrentamos os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, e Pedro está deixando isso claro aqui. Além disto, de um evangelho personalizado, tais igrejas têm apresentado uma metodologia chamada de atualizada. Então, a velha pregação bíblica está sendo substituída por preleções emotivas, apresentações cativantes. Eu tenho me surpreendido com isso, eu não sei porque eu me surpreendo, mas ainda me surpreendo. Como os púlpitos têm sido aposentados nas igrejas. Não é mais moderno ter um púlpito. Não é mais moderno ter um púlpito que você precise de 3, 4 homens para erguer. Ele é pesado e tem que ser pesado mesmo. Agora, um simples banquinho, uma simples mesinha com um copo d'água, já é tudo que o coach espiritual precisa para apresentar. Realmente uma metodologia atualizada. Uma verdade realmente que vai ao encontro das suas necessidades. Mas a velha verdade permanece a mesma. Romanos 10, 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ninguém vai para o céu sem ouvir a palavra de Deus. O homem pode apresentar suas modernas metodologias, mas a velha verdade diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir de uma coisa apenas, a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 21 diz: pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pelo quê? Pela loucura da pregação. Sim, Deus sempre teve o seu mesmo método. Deus sempre usou o mesmo método. Falar-nos ao coração através da sua palavra, dirigir a sua verdade poderosa a corações de pedra, dirigir a sua verdade poderosa a mentes cauterizadas, dirigir a sua verdade poderosa a homens mortos em seus delitos e pecados, para que pelo poder da palavra de Deus, mortos ressuscitem, corações sejam quebrantados e a mente seja aberta para a verdade. Só tem uma coisa que pode fazer isso: a Bíblia. Não tem mágica. Não tem nada novo. A verdade é velha, e se algo é novo, não é verdade. Entenda isso. Só o Evangelho pode dar ao homem aquilo que ele precisa. Além disso, essa religião tem prometido uma satisfação imediata. Venha às nossas reuniões e você vai sentir-se bem consigo mesmo e com o mundo. Isso é verdade? Olhe bem o que Deus fala sobre Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Você entendeu isso? Moisés escolheu um caminho. E não era o caminho da paz com o mundo. Não era o caminho da paz com os homens. Ele pagou um preço altíssimo por crer em Deus. É esse o caminho. Quando você enfrenta as lutas e dificuldades desse caminho, isso não significa que você está errado. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. Há poucos que andam por lá. Você não está errado, você está no caminho certo.
Porque a porta que conduz à perdição é espaçosa. O caminho é amplo, cheio de gente, e conduz à morte. Aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo é que Deus não nos chamou para se sentir bem conosco mesmo, e nem para valorizarmos a nós mesmos, e nem para dizer como nós somos bons, mas aquilo que a palavra de Deus faz, e entenda isso. Quando nós olhamos pela primeira vez a palavra de Deus, há uma imagem horrível diante de nós. É a primeira coisa que nós vemos. Quando alguém coloca os seus olhos sobre a Bíblia, a primeira visão que essa pessoa tem é simplesmente terrível. A primeira visão que a palavra de Deus nos mostra é como nós somos terríveis. A primeira visão que a palavra de Deus nos mostra é que nós não somos do jeito que nós imaginamos ser. É uma visão terrível, não é belo ver isso. Nós estamos pela primeira vez olhando para a Bíblia e olhando para aquilo que nós realmente somos. E isso realmente é terrível e não nos agrada. A primeira visão que a Bíblia nos traz é de como é que Deus nos vê. Mas quando nós resistimos a isso, a segunda visão é maravilhosa. Na segunda visão, Deus nos mostra como Jesus é incrível, como Ele é belo, como Ele é maravilhoso. E agora eu não procuro mais em mim mesmo a satisfação, mas eu entendo que a satisfação deve vir dEle, do meu Salvador. As pessoas querem uma Bíblia que diga como elas são bonitas e preciosas, mas a Bíblia de Deus diz como Jesus é belo e precioso. As pessoas querem uma Bíblia que diga como eles são realmente incríveis, como Deus os ama, porque eles são cheios de méritos e eles merecem estar no céu. Enquanto a Bíblia de Deus está nos dizendo que a única coisa que merecemos é o inferno e a única razão pela qual vamos ao céu é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não há outra razão. Ou amamos a Cristo, ou não seremos capazes de andar nesse caminho. O que esta religiosidade serve a seus adeptos? Primeiro, um evangelho com ênfase em benefícios temporais e terrenos. É interessante como a religião nos nossos dias não fala de aflição. Olha o que Paulo diz, Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que tem nesse tempo? Aflições. O que tem no futuro? Glória. Notem que é um caminho que a palavra de Deus não nos esconde, mas que é escondido nesta religião falsa dos nossos tempos. Nos servem um leite aguado, literalmente aquilo que Pedro diz. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite racional, ou seja, o leite não misturado com água. Mas aquilo que tal religião tem servido é literalmente um leite aguado. Uma mensagem com ênfase exclusivamente nas necessidades emocionais. É interessante algo aqui. No Velho Testamento, idolatria sempre foi algo ligado a ídolos. Ídolos de madeira, de gesso, de ferro. Quando você lê o Velho Testamento sobre idolatria, você fala sobre as pessoas se curvando diante de ídolos. Quando você vai ao Novo Testamento, há uma nova imagem disso. Não são mais ídolos de pedra, ídolos de barro. Agora, os ídolos que são tratados no Novo Testamento são os desejos do coração. As pessoas se curvam diante de seus ídolos. E o que são seus ídolos? Os desejos do seu coração. Aquilo que o coração delas deseja, aquilo que o coração delas ama. Literalmente as pessoas se curvam diante da idolatria do seu coração. Mas olha o que Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não se deixe enganar por isso. Não se deixe enganar pelo seu coração e pelos desejos do seu coração. Deus quer ir mais profundo do que isso. Por isso é preciso que entendamos que há um contraste entre esse sistema religioso e o evangelho bíblico, e eu quero terminar lhes demonstrando isso. Há verdadeiramente um contraste entre aquilo que a religião do nosso tempo apresenta como cristianismo e aquilo que a Bíblia apresenta como cristianismo. Em primeiro lugar, o evangelho de Cristo, quando modificado em qualquer ponto,
deixa de ser o evangelho da graça. Você não pode escolher o evangelho que você crê. É o evangelho de Cristo ou nada. Você não pode modificar o evangelho que você crê. Os modernos pregadores têm feito isso. Têm ensinado que receberam de Deus uma mensagem atualizada, capaz de atender às necessidades do homem pós-moderno. Mas a mensagem do Evangelho, ela não pode e ela não precisa ser modificada para atender a nossa geração. Os seus filhos não precisam de outro Evangelho. Os seus netos não precisarão de outro Evangelho. E ninguém na história precisará de outro Evangelho, porque o Evangelho que Deus nos deu é suficiente. Olha o que Paulo diz em Gálatas 1. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. A Bíblia não aceita isso. Olha o que Provérbios 30 diz. Toda a palavra de Deus é pura, um escudo para os que nele confiem. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não mude aquilo que Deus ensinou. Não mude o evangelho de Cristo. Se ele for mudado, ele não será mais o evangelho de Cristo. Em segundo lugar, a proposta de aliar a Bíblia às ciências humanas termina sempre por negar a suficiência das Escrituras. Não, a Bíblia não precisa da ciência dos homens. Não, a Bíblia não precisa do conhecimento dos homens. Não, a Bíblia não precisa da capacidade dos homens. O Salmo é muito claro ao dizer, Salmo 19:7, que a lei do Senhor é perfeita, e perfeita significa completa, e o resultado é que ela restaura a alma. A ciência dos homens não é capaz de restaurar a alma, é capaz de calá-la. Você já se perguntou qual é o efeito dos medicamentos que a ciência tem oferecido? É apenas um efeito anestésico. Apenas para calar a alma, nunca para curá-la. Apenas para que você esqueça a dor, mas não trata do problema. A Bíblia aqui está nos dizendo que a lei do Senhor é completa e ela é suficiente para restaurar a alma do homem. É disso que você precisa. Bíblia. A verdade de Deus no íntimo. A verdade de Deus dentro do coração. Porque Hebreus 4:12 diz algo que apenas a Bíblia pode fazer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A ciência humana não faz isso. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Só a Bíblia é capaz de adentrar ao mais profundo do nosso coração e discernir realmente aquilo que está errado lá dentro. Discernir os pensamentos e as intenções pecaminosas de nosso coração. Corrigi-las e transformá-las e colocar-nos no caminho correto. Apenas a Bíblia é capaz de fazer isso. Homem nenhum é capaz de fazer isso. O ser humano está enfermo, é verdade. Nunca tivemos uma geração tão enferma como a atual geração. E nunca tivemos uma geração que despreza tanto a Bíblia como a atual geração. A Bíblia nunca foi tão desprezada. A Bíblia nunca foi tão humilhada e rebaixada como nos nossos tempos. O homem jamais desprezou a palavra de Deus como despreza hoje. Mas isso não muda o que ela é. Ela é o remédio amargo que ele precisa. Ela é o tratamento doloroso que ele precisa. Porque só a Bíblia é capaz de adentrar dentro do coração do homem e mudar o que está errado lá. Nós precisamos de luz, não de trevas. Os métodos humanos trazem trevas. O método de Deus traz luz. Você já viu um lugar onde a luz não bate? Você já viu um lugar onde a luz não chega? E você já o comparou a um lugar banhado pela luz do sol? Assim é seu coração. Se a luz da palavra de Deus não banhar o seu coração,
a vida que surge dela não estará ali. O seu coração precisa de Bíblia, da verdade do Senhor. Por isso ainda, a religiosidade que alega possuir uma nova revelação, não a recebeu da parte de Deus. Isso é importante de ser dito. Aquilo que tem sido ensinado nessas pseudo-igrejas não foi dado por Deus. Em 1 Coríntios 14, o Senhor mostra que a palavra de Deus é perfeita ao dizer, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, a palavra de Deus, então o que é em parte será aniquilado. O que ele está falando aqui? Que naquele tempo, na infância da igreja, os dons e tudo que eram utilizados seriam substituídos pela palavra completa, quando então o Novo Testamento fosse completo e reunido e entregue na mão dos crentes. Aquilo que é em parte desapareceria e aquilo que é perfeito então conduziria a vida da igreja. A partir do momento que o cânon das Escrituras foi completo, Deus então estabeleceu que nós não precisávamos mais nada além dele. Nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de nova luz. Toda a luz já nos havia sido dada. Então, de onde vem essa suposta luz que tem sido propagada no nosso tempo? 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. De onde vem a mensagem que tem ocupado os púlpitos de nosso tempo? É bíblico dizer, e nós não precisamos esconder isto, que é uma mensagem demoníaca, uma mensagem transmitida por demônios, revelada por demônios ao coração dos homens, a fim de enganar aqueles que não conhecem a verdade. Meus irmãos, há mais demônios pregando nos púlpitos de igreja do que nós imaginamos. Há mais doutrina de demônios e de espíritos enganadores sendo transmitida às pessoas como se fosse a verdade do que aquilo que nós pensamos. Paulo nos advertiu disso, que esta nova revelação pregada por esta nova religiosidade não vem de Deus, mas vem dos demônios. Por isso, a mensagem desta nova religiosidade faz do homem o seu próprio Deus. Essa é a consequência. Quando as doutrinas de demônios são pregadas, ao invés da teocracia, ao invés da cristocêntrica, ou seja, da mensagem ter Cristo como centro, a mensagem passa a ter o ser humano como centro de tudo. Qual é o resultado desta nova religiosidade? O homem é o seu próprio Deus. O homem é o seu próprio ídolo. O homem é o seu próprio centro. 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por quê? Porque estabelece Cristo como centro de tudo. 1 Pedro 2,21 nos diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo. Então ele diz, para que sigais as suas pisadas. O seu cristianismo segue as pisadas de Cristo. O seu cristianismo anda nas pisadas de Cristo. O seu cristianismo glorifica a Cristo, mesmo diante da morte. Tivemos um exemplo hoje disto. Alguém que mesmo diante da morte glorificou a Cristo em todo o tempo. O teu cristianismo exalta a Cristo nos momentos difíceis. O teu cristianismo exalta o poder de Cristo quando o teu poder termina. O teu cristianismo exalta a majestade de Cristo quando todas as coisas dentro dos teus planos deram errado. Um dos meus professores dizia: eu só cheguei até aqui porque deu tudo errado. Eu só estou aqui porque deu tudo errado. Tudo que eu queria deu errado. Tudo que eu planejei deu errado. E tudo que eu imaginei deu errado. Mas tudo aquilo que Cristo quis deu certo. E tudo aquilo que Cristo planejou deu certo. E tudo aquilo que Ele queria para a minha vida deu certo. Mas tudo aquilo que eu mesmo queria, graças a Deus, deu tudo errado. Eu não consegui nada. Mas Cristo conseguiu tudo. Você anda nas pisadas de Cristo. O seu cristianismo glorifica a Cristo em todo o tempo. João Batista disse
É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você está olhando para as lutas da sua vida e dizendo: Senhor, eu te louvo, porque isso que o Senhor colocou na minha vida tem diminuído o meu orgulho e aumentado quem Cristo é. Eu quero concluir dizendo: isso que ocorre nos nossos dias não é algo inédito. Pedro disse assim em 2 Pedro 2: também houve entre o povo falsos profetas, entre o povo de Israel, como entre vós haverá também falsos doutores, nós aqui, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Notem essa expressão: introduzirão encobertamente, contrabando. É isso que a religiosidade faz. Contrabandeia, lança por baixo dos panos a sua falsidade, a sua mentira. Por isso, Paulo diz aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Literalmente ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos seduziu? Meu irmão, não se deixe seduzir por isso. Não se deixe seduzir pelo brilho. Não se deixe seduzir por aquilo que o mundo tem apresentado. Cristo é muito melhor. Não se deixe seduzir por aquilo que essa falsa religião quer lhe chamar. Tirar dos caminhos do Senhor para conduzir por caminhos tortuosos. Isso parece ser brilhoso e bom, não é brilhoso, não é bom. Conduz às trevas e à destruição da nossa vida. Permaneça firme em Cristo. Permaneça olhando para Cristo. Jamais tire os seus olhos dele. Não se deixe fascinar, não se deixe seduzir. É a cruz de Cristo que nos conduz. Por isso, Paulo vai dizer no texto que lemos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Ele está dizendo: olha, eu lhe chamo a atenção diante de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos julgará. Pregues a palavra. Índices a tempo e fora de tempo. Sabe o que significa? As pessoas querem ouvir, prega. As pessoas não querem ouvir, continue pregando. A tempo e fora de tempo. Não olhe para aquilo que as pessoas estão demonstrando, olhe para a verdade das Escrituras. Repreenda, sim, é preciso. Exorte. Faça isso com amor, com compaixão. Mas faça isso com a verdade. Esta igreja só está de pé até hoje porque prega a verdade. O dia que essa igreja se desviar da Bíblia, é melhor colocar tudo isso no chão. O dia que essa igreja pregar outra coisa que não seja a Bíblia, eu sou o primeiro a sair por aquela porta. Não vale mais a pena. É a Bíblia que precisamos. É da mensagem do nosso Deus que precisamos. Prega a palavra, é isso que Deus tem dito a nós. Prega a palavra à sua família, na sua casa. Prega a palavra aos seus filhos. Prega a palavra ao seu marido, à sua esposa. Prega a palavra aos seus netos. Ainda Deus vai me dar esse privilégio. Prega a palavra para a terceira, para a quarta geração da sua família. Isso é um privilégio. Ensina a sua família a andar dentro dos caminhos do Senhor. Prega a palavra para os teus vizinhos que não conhecem a verdade. Prega a palavra para os teus familiares que ainda não sabem de Cristo. É esse o teu trabalho, é esta a tua função. Ensina aquilo que Cristo ensinou, não se desvie dele. E se fizermos isso, Deus continuará nos abençoando. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Ele. Nós vamos cantar um cântico antes de nos despedirmos.